Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast. Hoje, num ambiente diferente, o podcast é uma nova série em comemoração aos nossos 100 episódios e em um local diferente. Estamos aqui em São Paulo com convidados muito especiais. Vamos ter uma série aqui de podcast e nós estamos abrindo essa série com um convidado mais do que especial. Ele é bem novinho, mas muito inteligente, domina aí a área da tecnologia, que é Lucas, fundador da Soluções. Não é isso? Isso. Fundador, muito obrigado. É muito prazer, gente. Uma honra estar aqui com você, Jéssica. Acho que esse ambiente, estava vendo o tema, pesquisei um pouco também do que você está construindo e participar dessa série especial, né? Tudo que você está fazendo, construindo para o Brasil, né? Em João Pessoa, para os negócios, e é uma honra estar aqui. Sim, sou novo, tenho 23 anos de idade, fundador da Solutions, é uma empresa de tecnologia focada em expansão de negócio, né? E tô aqui para contribuir, bater esse papo, conhecer um pouco mais do que a gente pode falar aqui de tecnologia, inteligência artificial. E é uma honra, muito bom fazer parte desse momento e dessa comemoração. É isso que eu tô aqui. Não, eu sou muito grata a você. E a última vez que foi quando eu lhe conheci, que eu estive aqui na imersão, você estava como palestrante. Sim. E aí quando você começou a falar, eu falei, meu Deus, que menino inteligente. E por ser novo, acaba gerando também uma curiosidade, né? Sim. E eu queria saber, você está com 23 anos agora, você estava me falando um pouco de como está a empresa hoje, mas como que começou? A gente, aqui no Empreender, a gente gosta de fazer uma linha do tempo para entender como que são os começos, Legal. como que é a trajetória, para inspirar aí quem está querendo empreender também. Legal. Jéssica, eu na área de tecnologia, eu tenho 23 anos hoje, né? Na área de tecnologia eu comecei com meus 14 anos de idade. Nossa, bem Então, jovem. Bem jovem. Eu gostei muito de tecnologia na época. Sempre gostou de tecnologia? Sempre gostei. Com 13 anos eu ganhei meu primeiro computador. E aí chegou o computador grande, aquela época eu falei, meu, que legal. Conectei na internet, comecei a conhecer, estudar, sempre fui muito apaixonado por isso. E aí foi quando eu comecei a conhecer o que era desenvolvimento, o que era criar tecnologia. Eu sempre gostei de criar coisas. Eu tinha livros quando era pequeno, aqueles livros de você criar brinquedos, sabe essas coisas? Pintar, artes, etc. Desenvolve, né, o criativo. A criatividade. Eu falei, meu, com tecnologia eu consigo construir coisas. E eu via sistemas, foi o boom ali da internet também naquela época. Foi quando eu comecei a entender mais sobre isso. E eu comecei a estudar programação, comecei a estudar, o que é segurança, o que é hacker, o que é isso, o que está acontecendo? Aí nasceu rede social, muita coisa, eu comecei a me envolver muito com isso. Comecei a estudar. Quando eu tinha 16 para 17 anos, eu sempre tive, através da minha família também, meu irmão hoje é meu sócio, ele sempre teve essa pegada empreendedora. De, cara, eu preciso empreender, startup. E eu assistia... Sim, e veio esse movimento muito grande das startups. Né? Principalmente com rede social, Web Sim. 1, Web 2 e Web 3, né? Essa evolução da internet. E aí eu falei, meu, que legal. Assistia muito Shark Tank também. Então eu via a galera, tecnologia, aquela coisa legal de apresentar startup. E aí para 16, para 17 anos eu comecei a realmente entender um pouco mais sobre tecnologia para negócio. Como que tecnologia de fato pode ajudar empresas? Por quê? Sempre quando eu trabalhava, eu fiz alguns estágios, né, e a gente conversava com startup, com empreendedores, empresários, tinha um buraco, não tinha uma ponte entre a mente empreendedora. O que o empreendedor está olhando? Ele está olhando para o resultado, Sim. Crescer, faturar mais, expandir. E era uma ponte, porque não tinha essa ponte um conectada. elo de ligação, Exatamente. né, que conecte as duas coisas. Exatamente, não conectava a solução, a tecnologia com o empreendedor. E aí eu comecei a ficar incomodado com aquilo. Foi onde o meu primeiro projeto, né, de tecnologia mesmo para negócio foi no mercado financeiro. Eu entrei para o mercado financeiro ali quando eu tinha 17 para 18 anos. A gente construiu alguns algoritmos específicos para que a gente fizesse operações no mercado financeiro. E eu comecei a entender que, existe dores, existe tecnologia, eu conheço de tecnologia, como que eu posso ajudar os empresários a realmente resolver os seus problemas? Entre processos, automações, tecnologia. E aí nós começamos a construir a Solutions propriamente, que ela nasceu com esse propósito de trazer transformação digital, transformação tecnológica para os negócios. E aí a gente entra muito, né, hoje, né, com toda a maturidade que a gente já construiu também nesses últimos anos, mas principalmente nesses últimos 3 anos, a gente tem feito coisas que é olhar para o empreendedor, quais são as dores, quais são os departamentos, quais são os processos e as pessoas envolvidas. E a gente olha para essas dores e nós levamos a solução. Então é nessa linha que a gente tem construído. Antes de você entrar no processo mesmo que a Solution oferece hoje de soluções para empresas, eu queria que você falasse um pouco antes, que você falou que
atuou já no mercado de varejo, com empresas como a Chili Beans. E a interessante da tecnologia é que não existe um nicho específico que ela atue. Ela consegue atuar e potencializar todos os negócios. Sim. E aí eu queria que você explicasse isso para a gente, de fato, entender como é que a Solutions funciona. Legal. Eu acho que esse é um ponto, os cases, né? Sim. Antes da gente avançar para o processo, porque ontem, inclusive, a gente estava conversando com o nosso time. Daqui para frente, né, na verdade, o mundo ele passou por muitas revoluções tecnológicas. E vem passando de uma forma muito exponencial últimos anos, sim. Se a gente pega os últimos 4 anos, o mundo mudou completamente por conta de inteligência artificial. Agora a gente está falando de Web 4, né? O que é isso? Eu gosto de falar disso porque a Web 1 foi a revolução da internet, lá em 2002, que nasceu ali o computador, aquela coisa toda de você interagir com a tela. Aí o Web 2 foi quando nasceu as redes sociais. Você só não via mais as telas, você também interagia entre pessoas. O Web 3 começou a vir as descentralizações, que é eu utilizo, eu interajo, mas eu também agora estou descentralizado os dados, eu tenho conexões específicas, etc. E agora a gente está caminhando para o Web 4, que é de fato a inteligência artificial sendo realmente o centro das coisas. E hoje a gente realmente, né, acho que todo mundo aqui já conhece ChatGPT, todo mundo já está fazendo parte do dia a dia. Todo ali. mundo já tem o ChatGPT como estagiário ou secretário. Exatamente. Eu fiz uma brincadeira recentemente numa palestra lá em Chapecó. Perguntei quem é que usa o ChatGPT todos os dias. Todo mundo levantando a mão. Porque, ninguém mais nem usa nem o Google. Eu não uso mais o Google, eu vou lá no ChatGPT. E isso é louco. Esse é um exemplo bom, porque o Google ele revolucionou muita coisa. Sim. Só que hoje ele já não se faz mais necessário por conta que você tem inteligência artificial. Né? Então está mudando muito as coisas. Então hoje, inteligência artificial, tecnologia sempre vai crescer e todos os negócios necessitam de tecnologia, porque é uma evolução da humanidade, é uma evolução dos negócios de forma natural. E como que a gente entendeu isso de forma prática também? Eu trabalhei num grupo antes, né, eu fiz 17 anos, eu fiz esse projeto, 17 para 18, 19 anos de idade, eu tive essa oportunidade de trabalhar para um grupo chamado Voze, uma holding, e eles tinham lojas da Chili Beans, né, do Caíto Maia, vermelhinha que eles tinham, que é aquela de shopping, e a Ecochile, que é um modelo novo, que é containers e etc. E eles tinham um modelo de expansão muito grande, muito forte. Eles abriram 16 lojas. E qual que era uma das dificuldades deles? Trazer clientes novamente para aquela loja, para o PDV. Porque por mais que seja uma franquia, uma marca, mas quem conhece o modelo de franquia, sabe que existe um desafio muito grande para padronização de processos. Sim. Franquia é assim. E quando você muda o processo, muda o cliente, muda tudo. Né? Exatamente. Então o que nós fizemos? Nós trouxemos sistemas, tecnologias, e eu tive essa oportunidade de puxar essa frente para trazer tecnologia, para trazer clientes novamente. Então a gente utilizou automação, a gente utilizou análise de dados por IA para trazer. Então se você comprou um óculos, daqui 7 dias, daqui 15 dias, a gente dava um alerta, uma notificação para trazer de novo, para ver se estava tudo bem com a sua experiência. Consequentemente, o gerente vendia novamente um outro produto, eles chamavam de corda, né, para o óculos, um relógio, etc. Isso foi para a Chili Beans. E também eu tive uma experiência na TIM. Esse grupo ele também tinha lojas da TIM. 3 lojas revendas credenciadas e 30 quiosques entre shoppings, isso todo o Brasil. Nós abrimos, inclusive, lá em cima do Brasil, lá na Amazônia, ele abriu em Manaus, perto ali, no Rio Grande do Sul também. E uma das dores que a gente enxergou no varejo foi exatamente 3 principais pilares, que foi essa parte de sempre fidelizar mais o cliente. Sim. Então, eu tenho que trazer o cliente de novo, porque o varejo tem um desafio muito grande, né? Tá passando esse desafio no Brasil, que é margens muito apertadas. E essa dificuldade de gamificação, de relacionamento com o cliente. Mas hoje a tecnologia chegou para ajudar nisso. Então nós construímos sistemas e automações específicas também para analisar não só o relacionamento com o cliente e trazer esse cliente de volta, mas também estoque e predição de venda, que era uma dor gigante que eles tinham, e o varejo tem isso. Né? Essa análise, essa cíclico, datas específicas, quanto que eu compro, quanto que eu vendo, meu giro de estoque, a minha margem. E foi onde a gente trouxe bastante solução. E isso foi, eu brinco, que foi o meu campo de batalha, porque me ensinou muito sobre o varejo, me ensinou muito sobre o mercado. Isso me ajudou muito a construir as soluções que hoje a gente está implementando para os nossos clientes. Hoje já são a gente está indo para quase 80 clientes só na área comercial
né, de inteligência artificial personalizada, fora os desenvolvimentos de softwares que a gente tem construído também. Então, um pouquinho do que eu fiz aí nesses últimos anos. Que foi bastante coisa, né? Engraçado que, assim, nós estamos fazendo os episódios de comemoração aos 100 podcasts com empresários. E uma coisa que eu sempre observo nas falas, que você falou, né? Eu observei o mercado, eu vi uma dor, eu tive uma ideia, eu fui lá e tracei uma solução. Sim. E o empreendedor que está atento ao mercado, que está atento à necessidade das pessoas e desenvolve realmente uma solução para as pessoas, a chance de dar certo é muito grande, né? Tanto que você está aí com 80 empresas que atende e hoje você faz parte do corpo da Ghostland, né? E aí eu queria saber como que foi essa união. Você falou que depois que fez isso, cresceu 10 vezes. E aí eu quero também, gente, eu sou mentorada do Demo, eu quero esse crescimento. Legal. Eu queria entender como é que funcionou isso. Legal. Acho que você falou tudo, de fato, quando a gente olha para... A gente criou um framework, né? Eu sou muito apaixonado por inovação. Eu posso ficar aqui a tarde toda, é o que eu gosto. Eu gosto muito de execução também. Os olhos brilham. Nossa, mas inovação, a gente pensar sobre como que eu posso melhorar um processo, como que eu posso construir algo. E a gente sempre partiu desse framework de departamento, pessoas e processos. Então a gente olha para isso e a gente realmente vai na dor. O que eu posso resolver? Seja RH, cultura, financeiro, operacional, comercial. E sempre deu muito certo isso. E foi nessa mentalidade que eu conheci o Dema. Porque o Dema, ele... Para quem conhece, né, o Dema Oliveira, ele foi um alto executivo da Samsung. Sim. Ele expandiu a Samsung. Hoje, se a Samsung tem mais de 300 lojas no Brasil, ele é um dos principais responsáveis. E o que eu gostei muito do Dema foi exatamente essa mentalidade de que não tem como expandir sem tecnologia. É um braço, né? É um braço. Hoje eu não consigo expandir sem tecnologia. E aquilo me chamou muito atenção. Claro, os princípios, os valores. E quando foi o ano passado, né, 2024, a gente teve essa oportunidade de conhecer ele. E ele estava buscando uma empresa de tecnologia para expandir, ele estava formando o time, ele precisava também dentro do ecossistema Goshen. Foi onde a gente, os nossos princípios batem, os nossos valores também. Nós estamos aqui para expandir, para transformar negócios, trazer transformação para o Brasil e para o mundo, que nós temos clientes nos Estados Unidos. E em novembro a gente vai estar no Web Summit também lá em Portugal, em Lisboa. Legal. A gente vai estar lá presencial com stand e tudo. E bateu muito essa visão. Foi onde a gente entrou, né? Hoje o Dema, ele é meu sócio na Solutions, e depois que a gente realmente teve acesso ao ecossistema Goshen, nós crescemos 10 vezes mais. E como que foi esse crescimento? Por conta dessa mentalidade executiva do Dema Oliveira, junto com o Vitor também, que é o sócio do Dema na Goshen Land. Essa mentalidade executiva de altas empresas, essa mentalidade de expansão. Ficar pequeno dá muito trabalho, né? Ele brinca. E realmente dá. Foi onde o nosso crescimento, quando a gente fechou a sociedade, começou a colocar na esteira do ecossistema, foram 10 vezes mais, né? E o ano que vem esse ano a gente está indo para 16 milhões de faturamento. O ano que vem a gente está com a meta de 30 milhões de faturamento. E em 2027, a nossa missão, a nossa visão mesmo, 2027, é 60 milhões de faturamento. E a gente está abrindo uma versão, um pilar, uma vertical muito forte de educação. Então nós estamos abrindo imersão de tecnologia, educação em company mesmo das empresas, para preparar os empresários, os colaboradores, os C-level, os diretores, para o que está vindo, né? Porque realmente muita coisa já mudou e vai mudar muito ainda. Então foi aí que a gente conheceu o Dema e expandimos muito também. Não, e o Dema, ele tem uma mentalidade de crescimento que é extraordinária, né? E isso é muito importante para quem tem negócio. Se você não tem essa mentalidade de crescimento, provavelmente você vai ficar no mesmo lugar ao longo do tempo, né? Você falou, né, das suas metas para esse ano, para o ano que vem e para os próximos anos. E metas bem audaciosas, né? Como que você traça essas metas? Porque às vezes o empreendedor se empolga e ele faz uma meta que vai não alcança, ele fica frustrado no final do caminho. Mas o empreendedor precisa ter metas muito bem definidas, com estratégias muito bem definidas. Como que vocês fazem isso? Sabendo que é sim possível bater os 30 milhões, os 60 milhões. Legal, isso é uma pergunta muito boa. Primeira coisa, tem que utilizar a inteligência artificial. Hoje tem que utilizar. Como que eu utilizo? Preciso utilizar, porque é uma extensão. Se eu sou executivo, eu vejo o teu perfil de um empreendedor é executivo. Ele gosta de executar, de fazer, de criar, de solucionar. E nós precisamos entender que não é só a gente não precisa utilizar só o que nós temos. Hoje a inteligência artificial ela potencializa o que nós fazemos. Sim. Então nós utilizamos muito. Então enquanto eu estou conversando contigo aqui agora, tem uma inteligência artificial trabalhando para mim. Isso para nós é excelente.
Fazendo o quê? Analisando os meus dados, entregando relatórios e entendendo como que está o meu funil de vendas, como que está o meu departamento comercial. A gente, inclusive, toda reunião que eu faço de venda, o meu time de venda, tem uma inteligência artificial chamada Alfredo que nós criamos para fazer uma auditoria e entregar um relatório para nós. Então, toda reunião e toda tomada de decisão é baseada em dados, porque eu utilizo muita tecnologia. Então, esse é o primeiro princípio aí que eu já queria falar. Então, como que a gente estipula essa meta, né? Como que a gente constrói isso? Tudo é baseado hoje, né? Graças a Deus, a gente teve esse acesso ao Dema também, a construção disso. Como Solution, a gente sempre teve essa mentalidade. A máquina de vendas, ela existe. Então, como nós estipulamos metas audaciosas? Primeiro, eu tenho clareza de quem eu sou, do meu produto que eu estou construindo, e eu estou entendendo para onde o mercado está indo. Então, nós fazemos muita pesquisa fora. Então, o que eu estou aplicando aqui, que algumas empresas não colocaram ainda, é porque eu trouxe de fora. Eu tenho contato na China, nós temos contato nos Estados Unidos, e eu trago todas essas tendências. Então, eu tenho clareza para onde nós estamos indo, eu tenho clareza do meu produto, eu tenho clareza do meu serviço, de realmente um planejamento estratégico. Baseado nisso, a máquina de vendas ela existe. Então, como que nós estipulamos a nossa meta de 16 milhões para esse ano, 30 milhões para o ano que vem e 60 a gente está dobrando. Porque é uma questão de eu gero demanda, eu sei o quanto eu preciso investir para gerar a demanda que eu preciso. Gerando a demanda que eu preciso, eu tenho a minha taxa de conversão. Baseada na minha taxa de conversão, eu alcanço meu valor geral de venda, minha meta de venda. Então, hoje eu construí esse processo. Então, nós estipulamos as nossas metas em cima desse processo comercial. Então, são metas estruturadas de uma forma que sejam alcançáveis ao longo do tempo. Exatamente, que envolve o meu produto, o meu serviço, a minha clareza, envolve um estudo de tendência do mercado. Então, eu entro em matriz de concorrência, eu sei o que está acontecendo, eu sei quem são os meus concorrentes, eu sei o que o meu cliente precisa. Então, a gente escuta muito o cliente e eu tenho realmente essa clareza do meu produto, mercado e ticket médio. E aí entra a máquina de vendas. Então, eu tenho previsibilidade. Entende? Sim. Hoje é dia 23 de julho, eu tenho previsibilidade de vendas. Está faltando 30%, né? 28% para a gente alcançar a nossa meta, né? Nosso time de vendas. A gente tem previsibilidade, a gente tem pipe para isso, a gente tem estrutura, porque exatamente eu tenho esses pontos principais. É assim que a gente estipula as nossas metas. Muito bacana. Inclusive, Dema, na mentoria que eu vim da outra vez, ele estava falando dessa questão de como o empreendedor ele tem que se dividir ali. Você falou que o empreendedor tem muito esse perfil executor, mas também tem que ter esse perfil de liderança e de enxergar ao longo do tempo. E hoje você estava me falando que faz parte da operação junto com o seu irmão. E como que você divide essa visão de, vamos crescer, eu preciso estar com o pé aqui, eu preciso estar ali vendo o movimento da China, o movimento dos Estados Unidos, mas ao mesmo tempo eu tenho que cuidar aqui para que os processos aconteçam, para que meus clientes estejam satisfeitos no final, porque se eles não estiverem... A gente não prospera, né? Não prospera. Como que você faz isso? Legal. Hoje, o que a gente trabalha? Eu trabalho muito por priorização de demanda. Sim. Eu estou na cadeira, sou dono da Solutions, mas estou na cadeira de CEO e eu trabalho muito em priorização de demanda. Então, eu olho sempre para os principais departamentos da empresa, comercial, operacional e financeiro. Eu tenho KPIs claros para isso. E dentro de cada departamento entra pessoas, entra processos. Dito isso, eu tenho rotinas. Então, uma vez por mês, nós temos rotinas onde a gente atualiza como que vai ser a tendência do mês. Então, eu entendo, a gente está lidando com tecnologia, sim. Nós temos um ecossistema, né? O Guga Stocco é um dos nossos conselheiros, o Guga Stocco é um dos maiores inovadores, né? Ele foi fundador do primeiro banco digital do mundo, né? E a gente fala muito sobre isso. Então, a gente está muito conectado com o que está acontecendo no mercado de tecnologia. Eu preciso estar conectado, eu não posso ficar para trás. Então, a gente, uma vez por mês, a gente tem essas atualizações, recebemos esses conselhos. E como que a gente divide? Eu divido muito por priorização de demanda. Então, primeira demanda para mim, que é essencial. O negócio ele não vai parar, ele não vai se sustentar se não vender. Então, pilar um dos principais pilares da empresa é KPIs de venda. Então, eu tenho a máquina de vendas, eu tenho inteligência artificial para a área comercial, então eu trabalho isso. Definiu isso, eu formei uma pessoa, nós temos pessoas hoje, nós temos uma pessoa responsável pela área comercial que lidera todo esse time. Então, eu tenho reuniões de governança semanais, onde eu só olho para KPIs. É uma reunião que dura no máximo 1 hora, inclusive hoje, antes do podcast, eu estava nessa reunião, no máximo 1 hora, onde eu olho para KPIs. Quantos estamos de venda, quanto falta para a meta, tem algum problema, não tem. Isso me dá previsibilidade também, e eu consigo focar no que realmente importa. Isso é vendas. Segunda coisa que eu foco muito para priorizar são pessoas.
Porque por mais que a inteligência... Eu gosto de falar isso, Jéssica, porque a IA ela veio para substituir pessoas, a tecnologia veio para substituir pessoas? Não. Ela veio para realmente tudo que é artificial de fato, ficar com ela. E tudo que é natural, estratégico, realmente que exige esse feeling humano, essa troca humana, é para isso que a IA veio, é para isso que a tecnologia veio. Para a gente voltar cada vez mais para o natural. Então, pessoas é extremamente importante para mim. Então, eu realmente olho para pessoas. Todos os dias, inclusive, eu tenho todo o perfil dos meus colaboradores e eu realmente olho como que tá a vida dessa pessoa, como que tá as entregas, não só técnicas, né? No nosso negócio exige muito isso, mas principalmente emocional, como que tá ele? Ele está feliz trabalhando na Solutions? Não está, porque o meu sucesso vai passar por essas pessoas. E o terceiro principal hoje, que é um dos meus principais focos também, é o planejamento estratégico. Então nós temos, dentro do planejamento estratégico, eu olho para as verticais que a Solutions está expandindo. Então nós temos palestras, nós temos o nosso pilar de educação, e nós temos o nosso pilar principal, que é os nossos clientes satisfeitos. Então esse planejamento estratégico ele me facilita muito. Então é assim que eu consigo me dividir dentro das principais áreas, formando pessoas e olhando para KPIs. E dentro disso tudo eu tenho inteligência artificial me auxiliando. Então eu tenho um cérebro, uma extensão minha que me auxilia muito. Eu tava vendo o seu perfil, eu acho que foi hoje que você postou que se você não comanda a IA, você vai ser comandado, alguma coisa assim. Exato. Se você não aprende IA, você vai ser comandado por alguém que aprendeu. Acho que vai ser natural essa linha, sabe? O que é que você acha, baseado nessa sua visão de tecnologia, que você está muito imerso nesse universo há muito tempo, dos próximos anos, para aquelas pessoas que não estão olhando para a tecnologia ainda, que acham que talvez seja um movimento que veio, mas que não vai ficar e está ali na zona de conforto? Olha, zona de conforto é extremamente perigoso. A gente está falando aqui, empreender muda tudo, né? E realmente a zona de conforto ela pode mudar tudo. Muda tudo para pior, provavelmente. Então, daqui para frente, a gente tem hoje, 2025, é o ano da inteligência artificial. De fato, isso foi uma chancela. Nós descobrimos isso em agosto do ano passado. A gente foi atrás, e aí hoje todo mundo está falando de IA. Sim. Todo mundo. Nós estamos à frente desse mercado hoje, conectado com os melhores também, porque nós estávamos preparados para isso. Então, o primeiro ponto é, quem não se preparar, é forte falar isso, mas tem uma grande probabilidade de morrer. Quem realmente não entender que tecnologia, inteligência artificial mudou a forma como nós estamos empreendendo, mudou a forma como você se constrói um negócio. E eu faço uma reflexão, eu falo isso nas minhas palestras também. Hoje, se o seu negócio fosse resetado hoje, você reconstruiria ele da mesma maneira? Eu deixo essa reflexão, porque mudou muito. Então, se essa reflexão e se a sua mentalidade não for transformada como um empreendedor, como um empresário, você pode perder muita oportunidade. E talvez você pode perder o teu negócio. Então, daqui para frente, o ano de 2025 é o ano dos agentes. Nós temos uma agenda muito específica de 2030. 2030 até lá vai ter uma evolução muito forte com relação à implementação tecnológica, a gente chama de convergência tecnológica, porque todas as grandes Big Techs já estão se preparando para isso. Não é teoria da conspiração, mas é prática. Todas as Big Techs já estão se preparando para isso. Os bancos. A convergência tecnológica ela vai mudar o formato de como a gente comunica, o formato de como a gente faz transações bancárias, o formato de como eu construo um negócio, o formato de como eu contrato uma pessoa, o formato de como eu vendo. Vai mudar completamente. Vai mudar tudo, né? Então, daqui para frente, isso todos os nichos, não importa. Agro, eu tenho clientes de agro, eu tenho clientes de serviço, produto, varejo, não importa o nicho. Nós precisamos, como empresários, como empreendedores, executores, C-levels, a gente precisa olhar para isso. Que a tecnologia ela veio para mudar completamente o nosso negócio. Ela veio realmente para nos auxiliar, mas eu não posso deixar de lado, eu não posso achar que é só um hype, que é só um movimento. De fato veio para ficar, é uma revolução tecnológica. Eu concordo com você também, Lucas. Eu acho que veio para ficar e as pessoas têm que começar a realmente entender que veio para ficar e começar a buscar empresas como a sua, buscar soluções que potencializem os resultados delas, Exato. Né? Para que ajude elas a expandir. Afinal, ficar pequeno dá muito trabalho, Dá muito trabalho. Lucas, eu queria te agradecer por ter topado participar aqui do nosso podcast. Eu que agradeço. Fico muito feliz em ver você tão jovem, com mentalidade tão empreendedora. E para finalizar, eu sempre faço 2 perguntas aqui para os nossos convidados. Legal. A primeira é: esse podcast é feito para inspirar e ajudar empreendedores que estão aí na jornada. Então, que conselho você dá para aquele empreendedor que está começando hoje? Legal. Olha, esse é uma pergunta muito boa. A primeira coisa que eu falo hoje
tem muita empresa automatizando desordem e chamando isso de inovação. Então, para quem quer empreender, o conselho que eu deixo, para quem está construindo um negócio, quer consolidar daqui para frente, é aumentar o nível de consciência. Realmente precisa aumentar o nível de consciência com relação à tecnologia, inteligência artificial e a mudança, essa transformação digital que está acontecendo no Brasil e no mundo. Então, independente do nicho, independente do modelo de negócio, aumente o nível de consciência, olhe para a tecnologia, como que ela pode automatizar os teus processos, como que ela pode ser implementada de forma prática. Vá você e abra mesmo. Ah, Lucas, eu não quero contratar uma empresa, mas vá você, pesquise, entenda, porque de fato mudou muito. Então esse é o conselho que eu deixo, aumente o nível de consciência, entenda que tecnologia mudou tudo, mas você precisa aplicar. Se não aplicar não dá Se resultado, não aplicar, né? não tem como. Como tudo na vida, Exatamente. precisa aplicar. E Lucas, você tem uma frase que você segue ou que você deixaria para as pessoas como inspiração? Legal. Eu gosto muito de dizer uma coisa, que tudo começa pequeno. Tudo começa pequeno, tudo começa pequeno. E o primeiro passo ele precisa ser dado. Então, eu vejo os nossos clientes, tem os nossos clientes que chegam até nós e falam, pô, Lucas, eu tenho, receio de inovação, não sei o que está acontecendo, mas tudo começa pequeno. Então, você precisa dar o primeiro passo, você precisa executar. Então, tecnologia está aqui, inteligência artificial está aqui para te auxiliar a vender mais, a aumentar a eficiência, a realmente transformar o seu negócio. Então, a frase que eu deixo é tudo começa pequeno, dê o primeiro passo. Nossa, que legal. E quem está nos assistindo e ficou interessado em conhecer o trabalho de vocês, onde que encontra a Solutions? É só pesquisar, @lucasrafael, 04 também meu Instagram, e pesquisa também no nosso Instagram, @solutions3.dev. E aí você consegue contatar o nosso time, entender um pouco o que a gente constrói também na área educacional e de produto e serviço. Eu vou deixar aqui na descrição para vocês que ficaram interessados todas as redes sociais aqui do Lucas. Quero agradecer a vocês que nos assistiram, quero agradecer a você mais uma vez, Lucas. E não se esquecem de se inscrever no canal, de curtir e compartilhar para ajudar esse canal a crescer e chegar a mais empreendedores e inspirar mais empreendedores. Muito obrigada e até o próximo episódio. Até mais.